Olá, você, sou Santos, Jorge Santos. Meus amigos, o que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo com o nosso Brasil? O que está acontecendo com as pessoas? Como diz o poeta Vanderlei em alguns trechos da canção Onde Deus Possa Me Ouvir, a vida anda louca. As pessoas andam tristes. Meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, para entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Minha dor eu não consigo compreender. É isso. Essa canção não é nova, mas parece que foi composta para descrever o mundo que vivemos atualmente. Um mundo onde as pessoas exteriorizam uma aparente alegria, felicidade, como se estivessem de bem com a vida em todos os momentos. E tentam demonstrar isso, fazendo selfies e postando nas redes sociais. É a busca permanente por algo que precisa ser realizado rapidamente. Nessa busca, as pessoas querem coisas como felicidade, prazer, curtição, realização de forma rápida e intensa. Essa ansiedade e inquietação faz com que as pessoas não tenham mais paciência para esperar nada. Dessa forma, começam um projeto e mesmo antes dele já estar implantado e muitas vezes nem ter sido iniciado, já desistem e buscam outros caminhos, muitas vezes completamente diferentes daquilo que antes deram partida. Essa situação não acontece somente em projetos relacionados ao trabalho e à carreira da pessoa. Acontece em tudo em suas vidas: casamento, família, estudo, namoro, relacionamento, amor, paixão, amizades. Enfim, a ansiedade e a busca desenfreada por algo que, na maioria das vezes, a pessoa nem sabe exatamente o que é. Essa insatisfação e a contínua interrupção de seus sonhos e visões promovem um sentimento que aos poucos vai nos esvaziando e gerando tristeza. Tristeza. E com a tristeza, muita dor. Dor.
dor, dor e muita dor. Às vezes acabamos de acordar e sem nem saber por quê, a tristeza aparece e faz com que nos sintamos em um longo túnel sem luz muito escuro, cujo caminho tortuoso é totalmente desconhecido por nós. E sequer temos a ideia do porquê estamos ali. E para onde esse túnel vai nos levar. A partir daí, falta força, iniciativa, coragem, motivação. Sentimos-nos abandonados, injustiçados, desanimados e não amados. Não temos mais fé e nem acreditamos em mais nada e ninguém que está à nossa volta. Triste. Muito triste. Sabemos apenas que estamos tristes. Mas como suportar e conseguir dar a volta por cima e se libertar desse sentimento? Vamos juntos? Então, estudar e entender por que estamos tristes e o que pode ser feito para dirimir essa tristeza? Meus amigos, nós seres humanos somos capazes de vivenciar vários sentimentos, tais como medo, raiva, surpresa, felicidade, repulsa e a tristeza. Os sentimentos são sempre gerados em resposta a ocorrências que se manifestam em nosso dia a dia, seja de forma direta ou indireta. De todos esses sentimentos, a tristeza é o mais duradouro. E também o sentimento que mais prejudica os seres humanos. Quando a tristeza se instala, a energia da pessoa fica muito enfraquecida e, a partir daí, tudo incomoda de forma exacerbada, fazendo com que a pessoa busque isolamento e, consequentemente, sinta solidão e o desespero de não saber o que fazer. É muito difícil de explicar. A pessoa diz que não sabe bem o que está sentindo. É algo que vem de dentro e bloqueia a vida. Bem, para entender melhor do que estamos falando, inicialmente, precisamos saber exatamente o que é a tristeza.
trata-se de uma sensação, um sentimento, uma emoção ou uma vivência que muitas vezes se abate sobre as pessoas e que, como consequência, causam, de forma geral, desânimo, desmotivação, diminuição da energia e isolamento. É como se o mundo tivesse se fechado para você, ou se nada existente nele despertasse qualquer interesse, graça, razão de ser ou de viver. Em muitos casos, a tristeza é a causa do cansaço que se abate sobre a pessoa, que quer tentar resolver o problema do cansaço e do desânimo, mas não consegue. Por quê? Por não identificar qual é a causa raiz do cansaço. Para a psicologia, uma das disciplinas envolvidas no tratamento, a tristeza, como qualquer outro sentimento, ocorre em resposta a algo que acontece na vida da pessoa ou ao seu redor. A tristeza reduz a capacidade que a pessoa tem para prestar a atenção aos estímulos existentes ao seu redor. Apesar da tristeza ser sempre muito ruim, ela também pode ser encarada como um estímulo para que façamos mudanças em nossas vidas e resolvamos problemas cujas causas ignoramos. Nessa situação, somos obrigados a saber qual é o problema e identificar a causa raiz para depois trabalhar na busca da solução. Na maioria dos casos, com a ajuda de um profissional especializado. A tristeza pode ser gerada por muitas causas, algumas concretas, como por exemplo, término de um namoro antigo ou qualquer relacionamento amoroso que foi intenso e se acabou, independentemente da causa. Perda de um ente querido por morte, partida de uma pessoa muito presente na sua vida, permanentemente, por exemplo, para um local distante, não atingimento de uma meta estabelecida, carreira profissional interrompida por qualquer razão, ou seja, qualquer coisa que caracterize que a pessoa teve um fracasso, uma descontinuidade, término inesperado de qualquer coisa que essa pessoa gostava muito. Pode também ser gerada por coisas abstratas, que na maioria das vezes nem sabemos o que é. Podem ser, por exemplo, internalizações de acontecimentos ocorridos quando ainda a pessoa era uma criança, ou mesmo depois de adulto. Outra causa é quando a pessoa tem uma autocrítica muito acirrada. E de tanto se autocriticar, há a promoção de sentimentos ruins que resultam nesse sentimento de tristeza. Ocorre também por conta da pessoa ser muito introvertida, com personalidade predominantemente tímida,
fazendo com que ela não participe e se comunique sempre com muita dificuldade. Isso provoca isolamento e aí insegurança, fazendo com que muitas vezes se sinta criticado em situações em que outras pessoas critiquem determinado comportamento, mesmo que essas críticas não tenham sido direcionadas para essa pessoa. Certamente, quando o sentimento de tristeza surge em sua vida, não é culpa sua. Não se trata de um erro seu cometido em alguma situação e que com isso tenha provocado esse sentimento. A tristeza deve ser encarada como o resultado de um embate entre o que a pessoa imaginava que aconteceria e a situação real que aconteceu e que fugiu ao seu controle. É simples assim, por mais inexorável que possa parecer. A tristeza promove diversos malefícios para as pessoas que com ela se acometem. A tristeza dói muito. A pessoa acometida sente muita dor. Essa dor advém da adrenalina produzida pelo estresse e ansiedade, gerada justamente por causa da tristeza. Obedecendo ao comando do nosso cérebro, as glândulas suprarrenais liberam doses extras, gerando grande produção de hormônios de adrenalina. São muitas as consequências da tristeza. Naturalmente que o evento que gerou a tristeza, tem grande influência nesse desdobramento. Eventos como perda de emprego, exatamente no momento em que você se encontra com muitas dívidas e ainda por cima tem um membro da sua família internado em um hospital. Outro rompimento de um namoro que já durava 5 anos. Morte repentina de um filho. Enfim. Mas o fato é que a tristeza pode durar horas ou dias e dias, e essas consequências podem afetar drasticamente a vida da pessoa que é acometida por ela. Veja bem, conforme já dissemos, a tristeza faz parte da vida e ter emoções é perfeitamente normal na vida do ser humano. O grande problema são os desdobramentos que podem ocorrer a partir de um evento que gera tristeza e a forma como nós nos comportamos diante da tristeza. Assim sendo, o organismo de cada pessoa pode esboçar reações completamente diferentes em eventos similares. Por exemplo, uma pessoa no mesmo evento similar tem uma reação a um sentimento de tristeza na forma de inapetência à alimentação. A pessoa deixa de se alimentar e vai ficando enfraquecida. Enquanto, para uma outra pessoa, a tristeza, com esse mesmo evento, gera a compulsão exagerada pela ingestão de alimentos específicos. A inapetência
pode também ser provocada pela ausência de sabor. Sabor, ausência de sabor gerado pela tristeza. Ausência de sabor percebida nos alimentos, como por exemplo, o doce não é doce, o salgado não é salgado, o amargo não é amargo. Enfim, como a pessoa não percebe qualquer sabor, a consequência é renunciar àqueles alimentos ou a qualquer outro alimento. Quando as pessoas estão acometidas com o sentimento da tristeza, há consequências físicas e também emocionais. De forma geral, ocorre o estresse, um abalo no sistema imunológico, tornando a pessoa vulnerável à ação de doenças, inclusive doenças inflamatórias. Os malefícios físicos se manifestam na forma de pressão alta, hipertensão, taquicardias, arritmias, dentre outros. Nos períodos de tristeza, há um incremento no trabalho do seu cérebro, que precisa dar conta de atender às inúmeras reflexões sobre determinados acontecimentos, notadamente aqueles acontecimentos ruins. E a tentativa de encontrar respostas e soluções para aquele problema. Mesmo nas situações em que a pessoa abatida com a tristeza somente dorme. Tem muitos casos assim. Mesmo a pessoa dormindo, o cérebro continua ativo, gastando energia. Outra consequência da tristeza no campo emocional é a redução da serotonina. Notadamente, quando há a repetição da tristeza. Por uma causa ou várias causas diferentes, a tristeza vai se repetindo várias vezes. Nesses casos, a tristeza acaba se transformando em depressão. É comum a pessoa ter insônia e, com isso, ter a sua disposição violentamente afetada, interferindo na sua vida pessoal e profissional. Ou, em outro extremo, dormir muito, de dia, de noite, de manhã, enfim. São muitas as possíveis consequências da tristeza. Além das que já citamos, vamos listar algumas outras consequências da tristeza. Redução significativa de energia das pessoas. Desmotivação, falta de vontade de fazer e de produzir. Falta de desejo por tudo e todas as coisas que estão ao seu redor, inclusive por aquelas coisas que você gostava muito antes de ser acometido pela tristeza. Impaciência, irritabilidade com qualquer coisa que está à sua volta, tais como o barulho, a claridade, a escuridão, o calor, frio, silêncio, solidão e isolamento social, indisposição, cansaço sem causas aparentes, indiferença ao que acontece à sua volta, apatia, conflitos internos sem solução, ansiedade, desesperança, estresse, pânico. Muito bem. Existe uma diferença entre a tristeza
e a depressão. Muitas das consequências relatadas da tristeza podem se confundir com as consequências geradas pela depressão. Entretanto, não podemos confundir depressão com tristeza, pois são coisas muito diferentes. A tristeza pode ser uma causa da depressão, mas tristeza e depressão não são a mesma coisa. Em muitos momentos da nossa vida podemos sentir tristeza. Pode-se até dizer que esse sentimento da tristeza é normal e faz parte, infelizmente, do nosso cotidiano. Entretanto, a repetição e o prolongamento por períodos maiores da tristeza pode conduzir à depressão, que não é um sentimento, e sim uma doença. A depressão, sim, é uma doença grave. A depressão provoca um permanente estado de abatimento que limita e dificulta que a pessoa acometida dessa doença esboce qualquer forma de reação. O abatimento afeta todas as ações das pessoas em todos os segmentos em que ela de alguma forma atue. A depressão pode, inclusive, conduzir a pessoa acometida à morte por meio de suicídio. Mesmo não sendo objeto dessa videoaula, é importante que a depressão seja por nós abordada, para que a mesma funcione como um sinal de alerta para essa doença que tanto causa mal às pessoas acometidas. Então, a depressão se manifesta na forma de uma prostração intensa com duração longa e que, quando atinge o ser humano, afeta e prejudica muitos aspectos do seu dia a dia, tais como relacionamento interpessoal, seja com membros da família, amigos, colegas de trabalho, colegas de escola, pessoas de forma geral, cujo relacionamento se dê por conta de um convívio social. Pode ser em clube, igreja, grêmios, lazer, etc. De forma geral, as pessoas acometidas apresentam mau humor, dificuldade de aprendizagem e de ter a atenção concentrada, baixo interesse por qualquer coisa e eventos que estejam à sua volta. Apresentam perda de apetite ou ingestão exagerada de alimentos em função da ansiedade. Incapacidade para qualquer tipo de reação, insônia e intolerância, fazendo com que permanentemente esteja à beira de um ataque de nervos. Trata-se, a depressão, de uma doença caracterizada na medicina como um transtorno depressivo maior. Muitas vezes, a depressão induz a pensamentos radicais, como já dissemos aqui, tentativa de suicídio. A OMS, Organização Mundial da Saúde, estima que 5% da população adulta do mundo sofre de depressão. Ou seja, mais de 300 milhões de pessoas. Esse número é assustador. Principalmente
porque a depressão não acomete somente os adultos, como está lá no levantamento da OMS. É comum também se manifestar em crianças. Nas crianças, o diagnóstico fica muito mais dificultado. As crianças não sabem externar seus sentimentos e assim podem estar acometidos da doença e a sua reação se dá na forma de tristeza, de mau humor constante, de insatisfação permanente com tudo, inclusive com as próprias brincadeiras, com os brinquedos, com os seus desenhos. Mudança de comportamento, externando pirraça, malcriação, agressão, violência. De forma geral, esses sintomas se manifestam no dia a dia da criança, com grande intensidade, fazendo com que o seu cotidiano fique extremamente alterado. Entretanto, esse comportamento não necessariamente pode representar depressão, pode ser outra coisa. O não reconhecimento de que há um problema com a saúde mental e que a depressão é uma doença faz com que essa pessoa postergue e procrastine com a busca do tratamento. Outro problema é que faltam recursos para a prevenção, diagnóstico e também faltam recursos para o tratamento da depressão. Isso já vem comprometendo a depressão, a economia de muitos países do mundo. A depressão, gente, é uma doença grave que, em função da sua incidência no mundo, vem crescentemente preocupando os especialistas da área. Atualmente, os países ricos e desenvolvidos apresentam cerca de 50% das pessoas que sofrem de depressão sem sequer serem diagnosticadas pela doença e muito menos tratadas. Nos países em desenvolvimento, esse número aumenta para 80% a 90%. É muito. Há várias causas que geram a depressão nas pessoas, inclusive a tristeza, que é o objeto da nossa videoaula. Em função das pessoas estarem também cada vez mais tristes. Pode-se dizer que a tristeza vem contribuindo em muito para o aumento desse quadro que a gente acabou de relatar. A persistência do sentimento de tristeza pode levar rapidamente à depressão. Há estudos que demonstram que a tristeza é a emoção mais forte e também a que o ser humano mais se detém. A tristeza chega, cresce, domina e se repete sempre que um gatilho é disparado nesse processo, vai se repetindo frequentemente e cada vez mais vai permanecendo com a pessoa, inicialmente por minutos, depois por horas e depois por dias e dias. Esse sentimento vai se repetindo até que você não consiga mais superar a tristeza. E aí, gente, chega a depressão. Não há um tempo definido para que um sentimento de tristeza se transforme em depressão. Fala-se em 2 semanas.
sequenciais de tristeza, mas não pode ser linear, porque cada pessoa, em função das suas características, tem maior ou menor resistência à depressão, mesmo tendo sentimentos repetitivos de tristeza. Com relação à depressão, ela é uma doença e assim não será objeto da nossa videoaula, em função dela ter que ser tratada por um especialista no assunto, podendo ser um terapeuta, um psicólogo ou um psiquiatra. Muito bem. Por que as pessoas andam tão tristes? Pois é. Está tudo muito superficial. As pessoas parecem que precisam e querem esconder as suas imperfeições. Ninguém é totalmente perfeito ou totalmente imperfeito. Somos aquilo que somos. E de nada adianta querer demonstrar para os outros aquilo que nós não somos. Ou seja, que somos perfeitos e vivemos permanentemente numa vida perfeita. As pessoas querem ser perfeitas sempre, alegres, contentes, felizes, vivendo tudo intensamente. Querem ser despojadas, valentes, modernas, politicamente corretas, mesmo que isso agrida aos seus valores e às suas crenças. Vale tudo para que essa imagem seja passada e percebida pelas demais pessoas do seu convívio. Por isso, tantas selfies, por isso a necessidade de se mostrar nas redes sociais com dancinhas, sempre curtindo muito acima do esperado em eventos do cotidiano, como ir comprar algo, ir à praia, ir a um restaurante, fazer uma viagem. Enfim, qualquer coisa é motivo de se valorizar, dando sempre muita atenção a ações que demonstrem o politicamente correto. Falso, falso, muito falso. Todas essas imagens, vivências falsas, promovem quando as cortinas se fecham e os holofotes se apagam uma profunda introspecção e o sentimento de que a sua vida está indo de mal a pior. E nesses momentos reais de solidão, o que resta para a pessoa é uma profunda tristeza, que é o resultado dessa realidade implacável. Há ainda variantes às quais as pessoas recorrem na tentativa de se agarrar para tentar mitigar a tristeza e encontrar um pouco de conforto e amparo. Algumas pessoas recorrem a animais de estimação, recorrem à ingestão desenfreada de doces e outros alimentos específicos, à ingestão de bebidas alcoólicas, ser um comprador compulsivo de coisas que nem vai
usar e aí ficam muito endividadas. Acumuladores de coisas e objetos, as quais não são utilizadas e para as quais já não há mais lugar em sua casa para armazená-las. Praticar de forma ortodoxa religiões. Usar drogas ilícitas e também as lícitas. Pois é, essas variantes chegam a amenizar a tristeza nos momentos em que a pessoa está envolvida pelas mesmas. Mas, cessado o envolvimento, a tristeza vem de volta, com intensidade cada vez maior e de forma incontrolável. O grande avanço da tecnologia trouxe para o ser humano muitas vantagens e facilidades. Trouxe. Eu lembro do meu pai refletindo quando eu ainda era criança, quando as pessoas diziam para ele que sentiam saudade daquele tempo bom que viveram em sua infância e juventude. Meu pai afirmava: eu não sinto saudade nenhuma e também não acho nada disso. Aquele tempo era muito ruim. Para se ter, por exemplo, uma bicicleta, era dificílimo. Tudo era importado. Você somente tinha acesso a bicicletas velhas e muito usadas, porque as novas eram inacessíveis, custavam uma fortuna. Hoje, qualquer pessoa pode ter uma bicicleta. Pois é isso mesmo. Meu pai tinha razão, meu saudoso pai tinha razão. Entretanto, apesar de todas as vantagens já defendidas pelo meu pai, muitos problemas vieram concomitantemente com essa tecnologia. A comunicação pessoa a pessoa, pessoas, nunca esteve tão facilitada como nos dias de hoje. Entretanto, o maior problema vivenciado nas empresas e também em nossas casas é justamente a comunicação, apesar de toda essa tecnologia facilitadora. Há uma grande dificuldade em se comunicar. A comunicação acontece, entretanto, os inputs são gerados por uma pessoa durante a comunicação e não são captados pela outra pessoa para a qual foram direcionados, com a qualidade e quantidade requeridas, promovendo assim os famosos ruídos de comunicação tão comuns hoje em dia. As amizades também foram se enfraquecendo, mesmo com tantos instrumentos de comunicação disponíveis. Culpa-se a falta de tempo, e assim a comunicação somente acontece com os amigos, né? E quando acontece, somente em eventos específicos, como aniversários, Natal, Ano Novo, etc. Assim mesmo, essa comunicação é feita mediante a emissão de uma mensagem escrita ou de voz. Já não queremos mais perder tempo
com uma ligação de celular, por incrível que pareça. O que pode estar acontecendo, hein, gente? Trata-se da distância? Não, não. Não falo da distância geográfica. Como, por exemplo, um grande amigo seu que foi morar, sei lá, em Portugal. Naturalmente, haverá uma dificuldade para a interação presencial em função do distanciamento geográfico. Entretanto, o distanciamento seu desse grande amigo não é por causa da distância geográfica, e sim por conta da ausência de aspectos comuns que sejam do seu e do interesse do seu amigo, e que naturalmente esses aspectos sejam compartilhados. Isso é o que mantém uma amizade, por exemplo. O compartilhamento de coisas boas e também, naturalmente, o compartilhamento de coisas ruins. O interesse é mútuo nas coisas que acontecem com você e com seu amigo, mesmo você estando no Brasil e ele estando em Portugal. Isso é amizade, meus amigos. Perdeu-se a emoção, os olhos nos olhos, o abraço, o afago. Cada vez mais estamos ficando remotos, virtuais, isolados. As pessoas passaram a viver isoladamente, mesmo tendo tantos amigos e seguidores em suas redes sociais. No Dia do Amigo, por exemplo, politicamente correto, faz com que você mande uma mensagem para todos aqueles que você consegue seguir nas redes sociais e que são seus amigos. Os relacionamentos presenciais, quando acontecem, e apesar de juntos, sempre as pessoas estão separadas porque cada um tem um celular na mão. Os amigos, os parentes, a família se encontram em eventos como um jantar e mesmo estando um sentado ao lado do outro, estão sempre olhando e dando atenção quase que total ao celular de cada um. Quando os assuntos são discutidos ou comentados entre os presentes, sempre estão relacionados com o quê? Acontecimentos extraídos naquele momento do celular. Sabia que aconteceu isso? Tal, não sei o quê. A pessoa atende a uma chamada no celular e conversa com a voz alta, esquecendo que está em um evento e que há outras pessoas. Ou se levantam da mesa e vai atender em um outro lugar, esquecendo que aquele momento vivenciado presencialmente com outras pessoas nunca mais ocorrerá. Podem até tentar repetir outro encontro com as mesmas pessoas,
mas aquele momento nunca mais será o mesmo, exatamente igual. Exatamente igual às ondas do mar. As ondas do mar nunca são exatamente iguais, apesar de uma vir atrás da outra. Essa forma de viver vai mais e mais distanciando as pessoas. Amigo de amigo, namorado de namorada, pais de filhos, filhos de pais, irmão de irmão, marido de esposa, enfim. O distanciamento vai dificultando e acabando com as relações interpessoais que sempre foram difíceis, mas agora estão desaparecendo, que antes eram difíceis, agora não existe mais. A família, na essência da palavra, está desaparecendo. E com este desaparecimento, vão-se também o quê? Os valores, a união, o respeito. O mais complexo disso tudo é que quando estamos com dificuldades de qualquer tipo e não vislumbramos nenhuma saída, numa atitude desesperadora, corremos para onde? Em busca da família. É comum dizerem que as antigas reuniões de família eram verdadeiros eventos infernais, recheados de críticas, fofocas, brigas, enfim, tudo de ruim. E que esses almoços, jantares, lanches, que eram verdadeiros tormentos na vida das pessoas. Mas, meus amigos, é a família, sempre foi assim. Mas a família é a âncora que buscamos. Sempre que o nosso barco está à deriva e precisamos ancorar em alguma coisa, tentamos agarrar na família. Naturalmente, o reflexo da pandemia do Covid também contribuiu muito para que cada vez mais as pessoas se isolarem, inclusive da própria família. As consequências disso são muitas, gerando muitos malefícios para o ser humano. Naturalmente, na forma de doenças físicas e doenças mentais. Nesse contexto se encontra a tristeza, que chega para a pessoa que às vezes sabe porque está triste, mas não consegue tratar e eliminar a causa dessa tristeza. E também, muitas vezes, a pessoa nem sabe por que está triste. Tipo assim, acabei de acordar e nem sei por que esse sentimento de tristeza já está dentro de mim. Sinto um vazio imenso, sinto muita dor. As pessoas não me entendem. Acho que nem eu me entendo mais. Eu vou acabar desistindo de tudo. Muito bem. Saber lidar, saber como lidar com a tristeza, não pode ser caracterizado como um método, como a gente faz na maioria das coisas no dia a dia da nossa vida.
um método no qual o desenvolvimento e a aplicação de suas várias etapas resultem na mitigação da tristeza. Infelizmente, não é simples assim. Cada um de nós tem suas próprias peculiaridades que fazem com que a nossa reação à tristeza ocorra de forma personalizada também. Assim, uma ação que funciona, por exemplo, para mim, pode não funcionar ou nem representar nada para você, para outra pessoa. Naturalmente, a nossa abordagem de como lidar e superar a tristeza está focada no sentimento de tristeza propriamente dito. E nada tem a ver com masoquismo ou depressão, que a gente já mencionou antes nessa videoaula. Esses devem ser tratados por médicos, terapeutas, psicólogos, psiquiatras e tal. Por outro lado, sempre que possível, sempre que for possível, é bom recorrer ao auxílio de um terapeuta especializado que possa te auxiliar no tratamento da tristeza também. Sentimentos de tristeza podem representar uma grande oportunidade para a pessoa desenvolver o seu autoconhecimento. O autoconhecimento é muito importante na nossa vida. Se conhecendo melhor, a pessoa pode se questionar quanto à forma que está tentando levar a sua vida. Estou me autocriticando? Estou me supervalorizando? Ou estou me subestimando? Certamente você poderá ficar triste, mas terá maior habilidade para saber lidar com essa tristeza. Assim sendo, não considere as ações sugeridas neste item como uma metodologia que, ao ter as suas etapas implantadas, desdobrará ótimos resultados. A sequência de apresentação e os números dados aos itens não significa que são etapas a serem praticadas numa sequência. Conforme já esclarecido, não é uma metodologia. São ações que podem mitigar a tristeza. Não havendo uma ação melhor ou uma ação pior. O importante é você selecionar aquelas ações com as quais você mais se identifica e fica naturalmente confortável. Muito bem. Feitas então essas considerações iniciais, vamos aos fatos. A ação pode chorar. A tristeza vem repleta de ansiedades e isso faz com que o seu cérebro fique muito tenso, gerando uma grande ansiedade. Para mitigar essa tensão e ansiedade, chorar faz muito bem, porque você extravasa, alivia a tensão do seu cérebro, permitindo que ele volte a se concentrar em outros aspectos que certamente são necessários na sua vida, podendo assim restabelecer o seu equilíbrio emocional. Após o choro, você tem a sensação de ter um alívio na sua ansiedade e tensão. Na verdade, seu cérebro, através da glândula hipófise, passa a produzir e liberar a endorfina. Quanto mais endorfina em seu organismo,
maior será o seu relaxamento e melhoria do bem-estar. A endorfina atua como um analgésico do seu corpo. Na verdade, todas as ações que podem te ajudar de alguma forma a saber como lidar com a tristeza têm sempre a função de estimular a glândula hipófise do seu cérebro, para que ele produza e libere mais endorfina. É lógico que acontecem muitos casos em que ficamos muito ausentes e nem chorar conseguimos. Nesse caso, tente outra ação mitigadora das que a gente vai apresentando aqui agora. Ação: movimente-se. Mesmo sem vontade, tente se exercitar, notadamente com aqueles exercícios que você goste mais de fazer. Não gosta de nenhum exercício? Bom, se não gosta de nenhum exercício, faça pelo menos caminhadas. Se não gosta de caminhadas, suba escadas. Limpe a casa. Enfim, movimente-se. Por que movimente-se? Os exercícios físicos funcionam como um estímulo para que a glândula hipófise produza e libere mais endorfina. Quando estamos acometidos pela tristeza, de forma geral, há uma redução da quantidade de endorfina, ficando abaixo da quantidade requerida pelo nosso próprio corpo. Todo e qualquer exercício é bom. Entretanto, as atividades físicas aeróbicas são as que mais estimulam o cérebro. Assim, se for possível, você deve realizá-las sempre que a tristeza te abater. Da mesma forma que o choro, após a atividade física, você tem a sensação de bem-estar. E com a maior produção da endorfina, sua tristeza poderá, então, ser mitigada. Ação, essa você vai gostar. Pelo menos a maioria das pessoas gosta. Coma chocolate. Naturalmente, com moderação. Cuidado com o peso e com a compulsão. Compulsão é uma das consequências da tristeza. Não podemos esquecer. O chocolate, além das suas propriedades antioxidantes, contém 2 aminoácidos, sendo um deles a tirosina, que é uma substância que libera endorfina. Naturalmente, tem outros alimentos, como as castanhas, queijos, abacates, carne, que também têm a tirosina. Mas, de forma geral, as pessoas gostam muito de chocolate. E nesses momentos de tristeza é bom, naturalmente, comer aquilo que você gosta, chocolate. Ação: não desconsidere o sentimento de tristeza. Ficar lutando contra, tentar ignorar, não admitir para os outros e para você mesmo, não é um bom caminho para a mitigação da tristeza. Veja bem, estar triste não é um demérito. Afinal, esse é um dos sentimentos dos seres humanos. Nós falamos lá no início da videoaula. Muitas vezes,
Tentamos esconder a nossa tristeza, mas nosso comportamento acaba demonstrando que não estamos bem. Nesse aspecto, por causa do seu comportamento, as pessoas podem te rotular e isso atrapalhar mais a sua vida. Por exemplo, no trabalho ou no relacionamento com outras pessoas, até com o seu namorado, namorada, marido, esposa. Pessoas que forem fundamentais na sua vida. Reconheça que há a tristeza. Aceitar isso já é um grande passo. Busque também a causa. O que pode estar originando esse sentimento de tristeza? É fato que muitas vezes nem sabemos por que estamos tristes, mas procure identificar o que ocorreu em sua vida. Procure identificar o que ocorreu em sua vida recentemente, ou não, que possa estar trazendo esse sentimento de tristeza para você. Lembre-se, você não consegue apagar algo que já ocorreu, e muito menos mudar as consequências deste fato, por mais que isso te magoe e te traga infelicidade. Assim sendo, tentar não acreditar ou enxergar a realidade não vai ajudar em nada. Já aconteceu e não adianta nada você ficar preso a essa situação, como se fosse possível voltar atrás e mudar alguma coisa nesse rumo. Nesses momentos, só resta mesmo aceitar o fato e reconhecer a dor. Procure identificar, no momento em que a tristeza te abate, os pensamentos que ela te traz e as ações e os comportamentos que ela gera em você. Assim, se você não souber a origem da tristeza, certamente encontrará pistas que te nortearão na busca da origem dessa tristeza. Ação: busque um ombro amigo. De forma geral, quando a tristeza nos abate, a primeira coisa que fazemos é o quê? Buscar isolamento. Nos afastamos das pessoas, inclusive daquelas que são próximas e nas quais confiamos muito. Com a tristeza, imaginamos que a solidão é a melhor forma de mitigá-la. Pode até ser, dependendo das características de cada pessoa. Entretanto, a solidão, de forma geral, amplia os efeitos da tristeza e compromete sensivelmente a nossa saúde física e também mental. Você não é um super ser humano que não precise de ninguém o tempo todo. Também não parta do princípio que você irá entediar a outra pessoa com seus problemas. Se ela não está disposta a te ouvir, certamente ela não é exatamente aquilo que você pensava, e assim será até um bom momento para você saber quem são os seus verdadeiros amigos. Busque um colo e procure nele desaguar seus desenganos. Não espere
nada da outra pessoa. Ela certamente não pode resolver a causa da sua tristeza, mas se ela somente te ouvir, te dar atenção, isso irá ajudar a você muito. Vai funcionar da mesma forma em que falamos lá do choro, no item 1 e nas outras ações. Ação: não se sinta um derrotado. Você não tem culpa de nada. Independente do evento, do acontecimento que gerou a tristeza em você, nunca se julgue um derrotado e nem assuma total responsabilidade pelo evento, mesmo que as ações suas tenham de alguma forma induzido aquele acontecimento. Você não tem culpa. As coisas acontecem assim. Elimine de sua boca e de seu pensamento palavras negativas que nada agregam à sua vida. Procure pensar e se expressar de forma positiva. Pensamentos e palavras positivas mudam a sua percepção e produzem uma maior resiliência para enfrentar os dramas advindos do sentimento da tristeza. Tenha o comando sobre você. Não permita que o sentimento de tristeza domine as suas ações e demais sentimentos. Ao acordar e se levantar, procure esvaziar a sua mente com ações agradáveis, como, por exemplo, apreciar a beleza do sol da manhã, ou mesmo, se não tiver sol, dos pingos de chuva que estão caindo. Encare e veja o belo que pode existir em todas as coisas na nossa vida. Use a linguagem que te motive a realizar o que você precisa. O que você precisa, o que precisa ser feito e não ao contrário. Por exemplo, ao invés de dizer hoje será um dia péssimo, estou com essa maldita dor de cabeça e ainda por cima terei que elaborar aquele relatório com os resultados da pesquisa de satisfação dos clientes. Mude o contexto e fale: hoje será um dia repleto de atividades, porque terei que concluir um importante relatório com a apresentação dos resultados da pesquisa de satisfação dos clientes. A linguagem tem importância fundamental no comando de nossas ações e resultados. Ação: reconheça que você tem valor. Não se esqueça de quem é você. Relembre seus feitos e as suas realizações positivas. Se for preciso, escreva isso no papel. Faça uma relação com todas as suas realizações. Se valorize. O fato de você estar triste não quer dizer que você não se mereça ou que não mereça estar vivo. Busque um lugar que te traga paz e que te propicie tranquilidade. Ouça músicas que você goste. Procure relaxar. E quando sentir que, apesar de estar só, seu sentimento de tristeza
já não é tão dominante, faça a leitura em voz alta das coisas que você listou no papel, uma por uma, e a cada leitura faça um esforço para relembrar aquele momento, aquela emoção positiva e como você se sentiu naquele momento com o resultado alcançado. Quanto mais você for avançando na leitura e nessa reflexão, cada vez menos estará conectado com aquele sentimento de tristeza. Ação: olhe para você, se ame. Isso é muito importante. Na videoaula do Promocol Vida, a trilogia do hábito 3, Gerenciando Nossos Hábitos, cujo link eu deixo na descrição dessa videoaula, são apresentados com maior detalhe as ações propostas neste item 8. Olhe para você, preste atenção em você, se ame. Para isso, não se esqueça que é muito importante ter em mente o seu propósito, o porquê e para que você existe. Para tanto, há algumas ferramentas que podem te ajudar muito nisso. Primeira ferramenta: oração. Se você tem uma religião, ou se não tem, se acredita em Deus ou não, seja como for, ore mais. Se não acredita em nada, pelo menos procure acreditar em você mesmo. Busque no seu interior o positivo, a clareza do belo. É importante estar atento a todas as possibilidades. Reze por você e pelos que você ama. Quando eu digo rezar, é buscar o positivo, é mentalizar para que o universo conspire ao seu favor e também daquelas pessoas que você ama. Agradeça aos seus pais pela sua vida, independente se você acha que eles foram bons ou ruins para você. Somente o fato de você existir já foi bom. Se você acredita, agradeça a Deus pela sua existência. Tente todos os dias dizer para Ele que você está aqui e que Ele sempre está dentro de você. Pratique a sua religião, não importa qual seja. Se você acredita, coloque em prática todos os dogmas e crenças que ela te oferece. É muito bom estar com Deus o tempo todo. Ação: pratique o relaxamento. Com ele você mitiga ou elimina as tensões físicas que se alojam em todo o seu corpo, nas fibras musculares, oriundas das ocorrências vivenciadas que te acometeram esse sentimento de tristeza. O relaxamento, quando praticado, faz com que você mitigue também as tensões emocionais e mentais. Diminui sensivelmente a ansiedade, aumenta a autoestima, aumenta a sua disposição para encarar o dia a dia, na medida em que também aumenta as condições energéticas do seu organismo, aumenta a sua inteligência emocional
fazendo com que você tenha maior autocontrole, que é fundamental para tratar a tristeza. Para ficar mais fácil o relaxamento, comece, por exemplo, apreciando o belo. Utilize o tempo que você tem livre, ou se não tem, crie um tempo para desfrutar daquilo que é prazeroso para você. Mas, por favor, não confunda o prazeroso com as redes sociais. Eu falo do belo, daquilo que é realmente belo para você. Por exemplo, vista um tempo para admirar a natureza, as árvores, a vegetação, as flores, os pássaros, o céu, ou mesmo as pessoas que passam ou estejam paradas. Aprecie os animais. Se você não gosta de nada, passe a perceber o que está à sua volta. Sempre está acontecendo alguma coisa, sempre há movimento. Preste atenção nos detalhes, nos pequenos detalhes, e desfrute. Esse relaxamento é para você relaxar mesmo. Outra ferramenta, pratique a meditação. A meditação promove uma sensação de altíssimo bem-estar interior, fazendo com que vários problemas mentais e físicos sejam mitigados, notadamente a tristeza. Com o auxílio da meditação, você passará a ser mais concentrado naquilo que realmente importa e passará também a lidar com mais tranquilidade e administrar seus sentimentos sempre que situações de pressão e desafiadoras se apresentem no seu dia a dia, como a tristeza. A meditação promove e facilita o autoconhecimento, fazendo com que seja mais fácil o desenvolvimento da inteligência emocional. A meditação é diferente do relaxamento, apesar de ambos serem positivos. A meditação te ajuda a relaxar porque com ela e através do desenvolvimento do autoconhecimento você identifica com mais facilidade aquilo que te ajuda a relaxar. Há várias formas de fazer meditação, independentemente da técnica utilizada, sempre vai requerer paciência, que é um dos problemas que a gente colocou aqui nessa videoaula, e dedicação. Porque o processo é longo e a evolução, com a prática, irá te ajudar cada vez mais na sua forma de fazer a meditação. Caso seja possível, é boa prática de contar com a ajuda de alguém para facilitar a evolução nesse processo, mas nem sempre é possível. Muito bem. Então, será que agora sabemos porque as pessoas andam tão tristes? Começamos essa videoaula com a canção do Vanderly e vamos terminar também com ela. Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém
que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, que me oferecesse um colo, um ombro, onde eu desaguasse todo desengano. Meu amor, deixa eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar, aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixa aqui, pode sair. Adeus. Bem, concluímos? Então, essa videoaula te ajudou? Se sim, curta e emita um comentário. Estamos sempre atentos para atender os seus comentários e solicitações. Todas as semanas, novas videoaulas são publicadas no Promocol Vida. Se inscreva no canal para ficar ciente da nossa programação. Obrigado por você ter estado aqui. Grande abraço. Saúde.